Então, gente, bem-vindo ao meu canal. Então, a gente vai falar sobre a lei da atração. Então, eu aprendi com a lei da atração que a gente tem que pensar, né? Ter o pensamento e a vibração ligado no seu objetivo, na sua meta, no que você quer. E muitas vezes a lei da atração ela funciona quando a gente começa a focar naquilo que a gente quer. Então, se eu quero ter uma mudança de vida, eu quero melhorar minhas condições, seja na área financeira ou como pessoa, eu já ficar imaginando como é que eu quero. Então, começa na mentalidade. Então, a lei da atração vai fazer com que aconteça. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a estudar a lei da atração, eu estava de uma forma e quando eu pensava em ser uma pessoa, um profissional ou ser uma pessoa melhor, trabalhar no meu crescimento, trabalhar no meu potencial, na minha autoestima, e isso aí é com o tempo, a gente vai vendo que a lei da atração ela vai nos moldando, vai fazendo com que a gente se prepare para receber tudo isso que a gente está querendo, porque muitas vezes a gente está pensando em tudo aquilo que você quer, mas muitas vezes você não está preparado, as coisas já estão preparadas, mas você precisa se preparar. Então, como é que você vai se preparar? Então, botando na mente aquilo que você quer. Então, eu já coloquei na minha mente o carro que eu quero dirigir, a casa que eu quero morar, aonde eu quero ir. Então, isso vai fazendo com que eu crie na minha mente a imaginação e isso faz com que eu vibre. Eu lembro muito bem que eu ficava sempre olhando, eu fiz tudo direitinho, coloquei as imagens, coloquei as metas para mim estar visualizando e pensando, né? Então, quanto mais você visualiza, mais você vai criando aquela emoção, vai criando aquele sentimento. E a partir daí você vai vendo que você vai começando a implantar na sua mentalidade tudo aquilo, todas aquelas imagens, da onde você quer, o que você quer. E a partir daí vai começando a ter uma vibração, você vai começando a vibrar. E aquele sentimento, aqueles pensamentos de antes que você muitas vezes acha impossível, acha difícil, você começa a ter uma crença de fé, né? Você vai começando a crer e você vai começando a acreditar, vai começando a ter certeza. E isso vai fazendo com que você vá fazendo as ações certas, vá mudando, se transformando, porque a gente precisa mudar, a gente precisa fazer para acontecer. Então, isso vai fazer com que eu me torne essa pessoa. Então, a lei da atração, ela faz com que você comece a olhar naquilo que você quer e quem você quer se tornar e como você vai se tornar. Então, tudo isso vai fazer com que você comece a ter esse sentimento e essa vibração para te levar até os seus objetivos, até essa realização. Então, se eu estou vibrando na escassez e na falta, mais o mesmo eu vou ter. Então, eu tenho que mudar para a visualização de abundância, de prosperidade, que é tudo isso que você quer. Então, eu já começo a sentir, a imaginar e a agradecer. Então, eu já tenho que ver e ter e sentir que eu tenho a realização. Então, eu materializei, tipo, quando eu comecei eu estava com um celular que não era tão bom, né? Então, ele já estava com muito tempo. E eu comecei a visualizar um celular e quis um celular e fiquei buscando aquele sentimento. E então apareceu uma possibilidade, uma oportunidade de eu fazer um trabalho e começar a ter o dinheiro para mim ter essa realização. Então é dessa forma. Você vai vendo que você vai, as portas vão se abrindo, oportunidades vão surgindo, pessoas vão vindo também para fazer com que você
acredite, que você ajude você em alguma coisa, tipo dar uma dica, ou feedback, ou uma positividade. Então a gente também tem que se afastar daquelas pessoas que deixam a gente negativo, ou que deixa a gente com a vibração que não vai ter uma vibração boa para nós. Então, quando a gente está cercado de pessoas positivas, que está buscando os objetivos também, está querendo crescer, a gente começa a ver que a gente vai melhorando na nossa mentalidade, na nossa vibração, e isso vai fazendo com que a gente encontre maneiras e possibilidades de ir mais longe. E a gente vai vendo que a gente não precisa estar contando, porque às vezes a gente tem aquela vontade de estar contando os projetos, os sonhos. E quando você começa a contar para as pessoas, todo mundo acredita que tem essa vontade. As pessoas vão às vezes dizer que é impossível, que elas não conseguiram, que às vezes a gente vai contar achando que vai receber umas palavras positivas, um incentivo, mas não, muitas vezes a gente vai ouvir coisas que vai fazer com que a gente duvide. Então a gente não pode ter dúvida, a gente tem que acreditar que será possível, a gente tem que ter fé que vai acontecer o inesperado, o universo vai trabalhar, vai conspirar a seu favor. Então você tem que estar com essa vibração. Então, quando a gente foca naquilo que a gente quer, você percebe que quando você está querendo alguma coisa, que nem eu queria esse celular, eu sempre via ele com as pessoas usando, e eu sempre, quando eu ia num lugar que vendia, eu ficava olhando, sempre olhando ele na internet. Então, isso fez com que eu fosse tendo aquela vontade, a certeza que eu ia ter, que eu ia colocar na minha mão, que eu ia ter. Então, foi incrível como as coisas aconteceram, assim, rapidinho, abriu portas e possibilidades de oportunidade para mim fazer um serviço que foi justamente o valor do telefone. Então, isso é incrível, por isso que a gente tem que sonhar, acreditar e ter fé que as coisas vão acontecer. Leva um tempo, dependendo da sua meta, é por isso que a gente tem que estar com metas mensuráveis e alcançáveis. Metas que a gente sabe que está ao nosso alcance. Então, se eu foco em algo maior, eu sei que isso é a longo prazo. Então, eu vou ter que ter aquela paciência, eu vou ter que ter aquele foco, aquela determinação. Eu vou estar trabalhando naquele sonho, eu sei que vai estar naquele tempo. Então, eu também tenho os sonhos a curto prazo. Então, esses sonhos a curto prazo, eu também já sei que em breve eu já estou realizando. Vai depender do meu esforço, da minha dedicação, do meu empenho, que também a gente tem que ir largando, né? Tudo aquilo que vai tirando da nossa vibração, do nosso sentimento, aqueles pensamentos negativos, a gente tem que estar com pensamentos positivos, a gente tem que estar se enchendo de palavras proféticas, que a gente vai dizer palavras boas, vai acontecer, eu vou virar a chave, eu vou conseguir, eu vou encontrar uma maneira, eu vou ter uma oportunidade, eu vou vencer. Então, essas palavras fazem com que a gente consiga implantar na nossa mentalidade e ver que a gente vai conseguir. Então, eu sou próspero, tudo que eu toco prospera, tudo que eu faço dá certo. Então, isso vai fazendo com que você comece a entender que você é quem é o responsável. Quando você sabe que você é o responsável pela sua vida, pelas suas conquistas, então você já vai começar a dar aquela atenção maior. Você já vai começar a entender e colocar os sentimentos e os pensamentos corretamente. Porque
quando você vai colocando os pensamentos e os sentimentos, aí o seu corpo reage. E muitas vezes a gente quer procrastinar, quer ficar na zona de conforto, mas a sua mentalidade já diz, você tem um sonho para lutar, você tem um objetivo, você tem metas a alcançar. Então você já começa a levantar, a fazer. Então você já vai vencendo, sabe? Tudo isso também. E é muito bom porque você vai mudando. Sua rotina muda, seus hábitos mudam, porque eu estou ali numa transformação. Eu estou ali numa mudança. A mudança de vida, de realidade, ela exige uma mudança. Como é que a gente vai pegar uma coisa, tipo, vamos supor, que está em um lugar e passa para outro, tipo uma pedra bruta, para se tornar um diamante, ela passa por uma transformação, uma pressão, então ela vai se tornar aquele diamante. Da mesma forma somos nós, às vezes temos que passar por essa pressão, passar por essas coisas para poder se tornar esse diamante. Então você é uma pessoa que tem grande valor, você é uma pessoa que tem grandes talentos e a partir daí você vai descobrindo qual é o seu talento para você fazer com que você seja uma pessoa altamente abundante, altamente próspera, se tornar essa pessoa que você sonha. Então você já vai trabalhando. Eu já pensava, eu quero ser esse profissional, eu quero ser uma pessoa altamente responsável, eu quero ser essa pessoa rica, próspera, eu quero ser responsável com minhas finanças, com meu trabalho, eu quero ser responsável com a minha vida. Então isso tudo eu vou implantando na minha mente e vou visualizando e vou me transformando e vou transformando. Você vê que com o tempo tudo vai acontecendo, tudo vai se encaminhando para você poder receber, porque imagina, eu quero um carro e eu não vamos supor que um rapaz, um menino no caso, tem um pai que ele tem muitas condições de dar um carro a ele a qualquer hora, a qualquer momento. Só que ele não tem a idade e também não tem nem a idade nem a carteira e nem sabe dirigir, imagina. Então ele vai ter que ter a idade, ter a carteira e saber dirigir para poder ter esse carro. Da mesma forma somos nós. O universo, tudo acontece quando você está preparado para dar a você. Então você, quando está preparado, você recebe. É dessa mesma forma. Então a gente vai se preparando. Quando chegar o tempo certo, a gente recebe. Então eu vou trabalhando na minha mentalidade e vou mudando a mentalidade de escassez para uma mentalidade mais próspera. E como é que muda? É você se preenchendo de palavras que vai melhorar a sua mentalidade. Então eu escutei muito a reprogramação mental que dizia: eu sou próspero, eu sou abundante, eu vou fazer acontecer na minha vida, eu acredito na mudança, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Então isso vai fazendo com que a minha mentalidade se transforme, os meus pensamentos mudem e tudo aquilo que ficou como uma bagagem que estava ali atrapalhando naquele processo de prosperidade vai saindo, você vai se reprogramando. E aquelas crenças negativas vai se transformando por crenças positivas. Muitas vezes a gente tem crenças e nem sabe. E às vezes é quando a gente ainda é criança ou quando tem muito tempo ainda que você nem sabe, vem muito tempo. Então a gente vai também descobrindo qual é elas para que a gente vá reprogramando elas ou substituindo por crenças mais encorajadoras, mais positivas e que faz você ter esse sentimento
de dizer eu vou vencer, eu vou conseguir, eu já me vejo nas minhas realizações, eu vou alcançar tudo de bom na minha vida, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou entrar na prosperidade, eu sinto a prosperidade, eu sou um imã para tudo de bom na minha vida, eu atraio tudo que eu penso, eu atraio tudo aquilo que eu vibro, eu estou agora emanando energia positiva para o universo e ele vai trazer tudo em dobro para mim. Eu recebo, eu aceito, eu agradeço. Então, quando você vai tendo essa reprogramação, vai tendo essa mentalidade, você vai tá vibrando e jogando para o universo trazer tudo isso que você está vibrando. Mais do mesmo vai vir em direção à sua vida.